Olá pessoal, boa noite a todos. Boa noite, professora Giana. Bom, o grupo é composto pela Amanda, Camila, Luana e Tamires, e o tema escolhido foi o comportamento dos turistas durante a pandemia de Covid-19. Vamos começar então justificando o tema escolhido. Não precisamos nem comentar muito sobre como um dos temas mais recorrentes de 2020 tem sido a pandemia. A pandemia do novo coronavírus, mais conhecida como Covid-19, tem causado grandes problemas em todo o mundo, e economicamente falando, o setor do turismo foi um dos mais atingidos. Considerando tudo isso, esse foi um tema que chamou muito a atenção do grupo quando tivemos a oportunidade de desenvolver uma pesquisa. Quanto ao material e método, o grupo utilizou pesquisa qualitativa. Nós analisamos as informações obtidas na coleta de dados a fim de entender motivações e percepções dos entrevistados sobre o tema turismo e Covid-19. Agora vamos descobrir quais foram os resultados obtidos com a pesquisa. Para melhor apresentar os dados coletados, nós montamos alguns infográficos. No total, foram 203 respondentes da pesquisa, sendo 139 mulheres e 64 homens. Dessas 203 pessoas, aproximadamente 50% têm de 21 a 30 anos, 33% têm de 18 a 20, 12% acima de 31 e quase 5% têm até 18 anos. Apenas 11% dos respondentes têm filhos. Agora que nós já apresentamos o perfil das pessoas que responderam nossa pesquisa, vamos mostrar um pouco sobre o comportamento delas antes da pandemia relacionado a viagens. Dessas pessoas, quase 50% respondeu que fazia uma viagem em média por ano. 31% disse que fazia de 2 a 3 viagens por ano. 13% não costumava viajar e 10% fazia de 4 a mais viagens por ano. 44% dos respondentes disseram que quando viajavam costumavam ficar na casa de amigos e familiares. 25% ficavam em hotel, 20% em pousada, 5% em Airbnb, que é um tipo de aplicativo para hospedagem, 4,5% ficavam em hostels ou albergues e 1,5% ficavam em outro tipo de acomodação. Quanto ao motivo dessas viagens, 80% delas eram motivadas por lazer, 60% para visitar amigos, 10% para estudar e 9,5% a trabalho. Lembrando que para essa resposta, os respondentes puderam escolher mais que uma opção. Sobre o meio de transporte, 40% disse que costumava viajar de carro, mais 40% disse que costumava viajar de ônibus, 18% viajava de avião e apenas 1,5% de navio. Sobraram 0,5% que iam com outros meios de transporte. Agora vamos conhecer um pouco sobre o comportamento dessas pessoas durante a pandemia. Quando perguntamos se tinham deixado de fazer alguma viagem por conta da pandemia, 78% respondeu que sim, e apenas 22% que não. Quando perguntamos se essas pessoas viajaram durante a pandemia, 70%, que são 141 pessoas, falaram que não viajaram, e 30%, que são 62 pessoas, falaram que sim. Dessas 62 pessoas que viajaram durante a pandemia, 44 viajaram dentro do seu próprio estado, 16 viajaram para fora do estado e apenas 2 viajaram para fora do país. Quando nós perguntamos se essas pessoas viajariam durante a pandemia, quase metade delas disse que só viajaria se fosse por uma emergência. 34% disse que sim, viajaria e 18% falou que não viajaria. Nós perguntamos às pessoas se elas aceitariam se hospedar em um hotel durante a quarentena. Metade delas disse que sim e a outra metade disse que não.
A próxima pergunta foi: se você ganhasse uma viagem dentro do Brasil ou uma viagem internacional, mas para ir ainda esse ano, em 2020, você aceitaria e faria a viagem? 47% respondeu que, mesmo com receio, iria. 24% respondeu que só viajaria depois de uma vacina. 16% disse que não iria e 13% disse que iria viajar e sem nenhum receio. Chegamos então à última pergunta que fizemos para os participantes. Você tem planos de viajar depois da pandemia? Se sim, para onde? 87 pessoas responderam que ainda não têm planos. 76 pessoas disseram que sim, têm planos de viajar dentro do Brasil. 25 pessoas disseram que têm planos para viajar para fora do país. 12 pessoas disseram que sim, mas ainda não decidiram o destino. E 3 pessoas disseram que pretendem fazer um cruzeiro. Através dos resultados da pesquisa, nós pudemos constatar que muitos turistas mudaram sim seus comportamentos devido à pandemia de Covid-19. Muitos deles deixaram de fazer viagens por conta da pandemia e precisaram readaptar toda a sua rotina e forma de lazer, trabalho e estudo. Apesar disso, muitos estão esperançosos para o futuro e já pretendem ou têm planos de fazer uma viagem assim que possível. Dados da Organização Mundial do Turismo mostram que o turismo deverá levar, em média, de 2,5 anos a 4 anos para se reestabelecer dos danos causados pela crise do coronavírus. Acredita-se que o turismo doméstico será uma das saídas para que esse quadro de crise econômica no turismo se reverta o quanto antes. Agradecemos por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima.